Nesse vídeo, vamos conhecer qual igreja ensina o verdadeiro caminho que Jesus nos ensinou. Qual é o caminho que a verdadeira igreja de Cristo deve ensinar? Será que todas as igrejas que existem hoje ensinam o caminho que conduz a Deus? Você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho. Quando novos vídeos forem postados, você será avisado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quando Jesus apresenta as duas entradas, Jesus está convidando seus ouvintes a aceitarem seus princípios e vontade como norma de sua vida e onde você deve começar. Ele é a porta e o caminho. João capítulo 10, versículos 7 e 9. Capítulo 14, versículo 6. Aquele que deseja entrar no reino dos céus, que quer ter vida e vida em abundância, deve entrar por meio dele. Não existe outro caminho. João capítulo 10, versículos 7 a 10. E Lucas capítulo 13, versículo 24. A porta fica no começo do caminho, não no fim. Ela é estreita e passará por ela apenas aquilo que é essencial para a jornada. Antigamente, as portas das cidades eram fechadas ao pôr do sol, e visto que estavam situadas geralmente no topo de colinas ou rochas íngremes, o caminho que conduzia até as portas era com frequência estreito. Aquele que quisesse entrar antes que a porta fosse fechada, deveria se esforçar para chegar a tempo. Lucas capítulo 13, versículo 24. Hoje, Deus coloca em sua vida duas portas: a bênção, que é a porta estreita, e a maldição, que é a porta larga. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Deus coloca a vida e o bem, que é o caminho apertado, e a morte e o mal, que é o caminho espaçoso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe qual caminho deve seguir. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Entrar pela porta estreita significa negar o próprio eu. Caminho apertado significa que para seguir Jesus verdadeiramente exige grande esforço. O diabo tem criado várias portas largas no mundo religioso. Pastores e mestres em teologia falam e ensinam aquilo que lhe convém. Trabalham e apelam para o lado sentimental das ovelhas, ocultando-lhe a razão, escondendo a verdade que liberta. Criam doutrinas fáceis, normas que não exigem esforços e dificuldades. Ensinam um caminho onde Deus anula os 10 mandamentos, inclusive o quarto, tornando o caminho mais largo e espaçoso, fácil para as ovelhas passarem. Ensinam que não precisamos fazer nada para ser salvo, além de crer e aceitar a graça. Ensinam que amar a Deus e ao próximo já estamos salvos, que não há necessidade de guardar os 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Muitos desses irão procurar entrar na porta estreita e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Estar numa igreja fácil de seguir
que não exige sacrifício nem submissão a Deus, é entrar na porta larga, é andar no caminho espaçoso, é enganar a si mesmo, é surfar em cima das ondas da mentira, é mergulhar na piscina do diabo e ficar nadando em seus enganos. Jesus deixou uma porta estreita e um caminho apertado para que os seus seguidores não levassem junto o mundo e o mal. Muitos não passam nessa porta porque seu bagageiro ainda está cheio de coisas desnecessárias. A porta estreita é a única porta que nos conduzirá ao céu. Jesus passou por essa porta para nos dar exemplo e mostrar que com ele nós também podemos passar. A igreja da porta estreita é aquela que, além de guardar todos os estatutos de Deus, ela também ensina, repreende, corrige, instrui na justiça, conforme as orientações que a palavra de Deus apresenta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A igreja verdadeira que ensina o caminho que conduz a Deus é a igreja que convida a todos a rasgarem o coração e não as vestes, que chama ao arrependimento e conversão, com jejuns, choro e planto. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.